Muito boa tarde, bombarralenses, visitantes, participantes. Muito boa tarde, Sr. Ministro, restante mesa, Srs. Presidentes de Câmara, atuais e ex-presidentes, que são, para mim, são sempre presidentes, Aristides Cécio de Cadaval, meu amigo Albuquerque, ex-presidente de Câmara de Bombarral, outros autarcas, senhores presidentes das concelhias do distrito e também aqui à volta. Obrigado pela vossa presença, obrigado aos seus deputados, obrigado a todos. Nestas jornadas sobre crescimento, emprego, coesão, desenvolvimento, como se tem feito por todo o país, nós temos hoje duas pessoas extraordinariamente bem informadas, competentes, com provas dadas nesta sessão. Queria cumprimentar, naturalmente, o Sr. Ministro, que tem, sob a sua direção, os fundos comunitários. São muitos milhões de euros que virão para Portugal através dos fundos comunitários, mais ou menos 26 mil milhões, incluindo o setor da agricultura. Há depois mais um plano Juncker, que são muitos mais milhões. E tivemos ontem a notícia muito agradável de que, finalmente, talvez um pouco tarde, o BCE vai, de alguma forma, intervir para que as economias, os bancos e as economias de cada país tenham mais crédito. Não é a minha especialidade, mas quando se fala em mais crédito, todos ficamos com atenção, à espera que, de facto, haja, de facto, crédito, nem que seja para o vizinho, para todos beneficiarmos com isso. Não tenho a menor dúvida que temos um painel extraordinariamente competente para responder às vossas dúvidas, às vossas questões. Senhor Presidente da Câmara de Óbidos, faça favor, é um prazer tê-lo aqui nesta sessão. Duas notas como Presidente da Comissão Política Distrital, uma vez que estamos aqui a falar de coesão. Não posso deixar de aqui assinalar três questões muito importantes no nosso distrito, Leiria. E a primeira nota é uma nota muito positiva. O distrito de Leiria tem aqui instalado um Instituto Politécnico, onde as principais valências são a engenharia e também as artes, e a formação a vários níveis na gestão, que é o primeiro Instituto Politécnico no país, depois de Lisboa e Porto. Mas é, sobretudo, o primeiro, quase que eu diria, no relacionamento com as empresas. E, por isso, conjugar desenvolvimento, crescimento, fundos económicos, não se pode desligar da formação, nomeadamente dos técnicos, que, por sua vez, depois colaboram com empresas. Deixem-me só um parênteses para saudar o seu professor, João Calado, da Universidade de Lisboa, que é munícipe em Loures, e é um grande ativista destas questões, das tecnologias e das invenções tecnológicas, porque dirige também um departamento muito importante na sua universidade. Dr. João Calado, os meus cumprimentos. Professor João Calado, os meus cumprimentos. Mas não posso deixar de referir duas questões aqui ao Sr. Ministro, que já as ouviu referidas ontem. E que, inclusivamente, eu tenho muitas razões, muito otimismo. A questão transversal do Distrito de Leiria, que é mesmo transversal em termos de interesses da população e física, é a linha do Oeste. Vem de Coimbra, onde faz a ligação com a linha do Norte, passa por Pombal, Leiria, Marinha Grande, Alcobaça, Nazaré, Caldas de Rainha, Óbidos, Bombarral, e que vai até Lisboa. E que muitas vezes, quando a linha do Norte está com um obstáculo, pode servir de alternativa. Mas esta linha é extraordinariamente importante, sobretudo no transporte também de mercadorias. As mercadorias em Portugal, na via férrea, 11% circulam neste circuito. Há aqui várias áreas muito importantes da economia
que servem-se muito da linha do Oeste, as relações para as indústrias aqui bem perto da Valouro, os materiais de madeira, de eucaliptos, e de facto nós temos vindo a batalhar para que esta linha seja valorizada. Sabemos que está classificada entre as 30 prioridades do Governo, julgo que já estão a fazer projetos e gostaríamos que os fundos comunitários não esquecessem esta linha, que vai ser eletrificada até Lisboa às Caldas, mas nós gostaríamos que fosse até mais acima, até Leiria. Mas, acima de tudo, entendemos que ela é também uma fonte de riqueza para todo este Oeste, para estas praias, porque ela pode ser o grande veículo do turismo, por um lado, e da circulação das pessoas que se dirigem todos os dias a Lisboa. E Lisboa está com tantos problemas de poluição. A linha do Oeste é tão importante para Lisboa como poderá ser para Lisboa. Porque se a linha do Oeste for melhorada, não tem dúvida que deixarão de entrar muitos milhares de automóveis e muitas centenas de autocarros todos os dias que estão a poluir a Baixa de Lisboa, a periferia, até estão a poluir ali Louros. Eu que não passa lá, quem lá não passa todos os dias, sente esse efeito. Uma razão fortíssima para a linha do Oeste. E a outra questão, também não menos importante, porque embora circunscrita geograficamente aos concelhos das Caldas de Rainha e de Óbidos, a Lagoa de Óbidos, a sua bacia hidrográfica estende-se até Bombarral, Lourinhã, Cadaval, mas a Lagoa de Óbidos, com 7 km² de área, a maior com ligação ao mar da Europa, ou das maiores, mas ainda que não seja a maior, é a mais bonita. Mas mais importante do que ser a maior, é a mais bonita e é um ecossistema de uma grande importância. E tem estado várias vezes ameaçada de morte, com a poluição que está ultrapassada em grande parte, que os municípios interviram e bem na despoluição, mas continua a haver a questão grave do assoreamento. É outro grande projeto, também dos fundos comunitários. E, de facto, queremos uma coesão distrital integrada na coesão nacional. Mas a coesão que aqui se fala não é apenas a coesão económica, a coesão social e a coesão política. E termino com esta matéria. Hoje, os portugueses, e as eleições europeias demonstraram-no, estão cada vez mais afastados da vida pública e da vida política. Nas eleições europeias, 70 e poucos por cento não votaram. E se tivermos em conta que ainda houve 7% que votaram num outro partido, novo, em sinal de protesto, isso quer dizer que 75%, quase 80% dos portugueses, não votaram. E não votaram muitas vezes, ou muitos, por razões de descontentamento. Eu espero que todos os partidos na área democrática e os novos partidos que se anunciam têm toda a legitimidade. Eu não sou daqueles que entendam que novos partidos sejam uma ameaça, mas é bom que aqueles que durante 40 anos têm assumido as responsabilidades do país as assumam ao melhor nível para que não tenham que ser outros, como protesto, como por descontentamento, a assumirem o poder. Isto dito hoje, tem alguma propriedade, espero, quando amanhã, não sei o que é que se vai passar na Grécia, mas uma coisa é certa. O partido do protesto na Grécia, neste caso à esquerda e à extrema-esquerda, está, pelos vistos, em excelentes condições para ganhar as eleições europeias. Aliás, as eleições legislativas gregas, com grande influência, não tenho dúvidas, naquilo que vai ser as eleições noutros países da Europa no futuro. O que se passar amanhã na Grécia, para bem ou para mal dos gregos, o problema é deles. Não tenho a menor dúvida que terá uma grande influência na vida, nos governos e na vida dos partidos em toda a Europa. Eu espero que o que aconteça, independentemente de ser bom ou mau
para os gregos, pelo menos que nós, portugueses, não nos venhamos no futuro mais gregos por causa das eleições dos gregos. É outra matéria que, com certeza, os nossos oradores, mais aprofundados nas questões políticas, não deixarão de abordar. E era uma questão que eu até gostava de ouvir aqui, o que é que pode resultar das eleições amanhã na Grécia. Mas é um alerta muito grande. Hoje, os portugueses estão descontentes com várias questões. As taxas, os impostos, a carga fiscal está a atingir os limites. E a Europa e os fundos comunitários e as políticas europeias não podem ignorar isso. Pedir austeridade aos portugueses, percebe-se, mas é bom que a austeridade, que em vez de transformar na cura, acabe por provocar a morte das economias e da coesão social que há nas famílias, nas empresas. Deixo esta questão. E gostaria também, neste tempo recente, preocupante, do terrorismo religioso, que muitos identificam como terrorismo islâmico e com o Corão. Eu que não sou muçulmano e fui e sou cristão por nascença, como todos nós, não é das religiões que vem o terrorismo. Não me preocupa a instabilidade social e política dos religiosos, por extremistas que sejam. Porque o que acontece, salvo melhor opinião, o que há é de duas organizações com origem em sociedades muçulmanas que se aproveitam do Corão, que é uma Bíblia, entre parênteses, tão pacifista como a nossa. Se houve religiões e povos que foram rudes, cruéis no relacionamento com outros povos há 200, 300, 400 anos, foram os cristãos. O problema que está a acontecer, na minha opinião, é o aproveitamento da religião para arranjar, para fazer crescer os exércitos que têm outras finalidades. As guerras, para quem foi professor de História, são sempre guerras económicas. As causas das guerras são razões económicas, são razões financeiras, são os interesses dos grupos financeiros e das matérias-primas que dão origem às guerras, embora muitas vezes se sirvam de bandeiras religiosas. E é por isso que também aqui gostaria de ouvir os nossos oradores sobre esta questão. E Portugal, e toda a Europa que está muito preocupada com o terrorismo religioso, islâmico, com certeza que sim. Ainda hoje, a Espanha foi desmantelada mais uma célula. São preocupantes. Mas, senhores ministros, para mim é tão preocupante como o terrorismo religioso, o terrorismo da corrupção financeira, que destruiu os bancos portugueses, que destruiu a corrupção, destruiu algumas empresas. Em Portugal, na Europa, o Eurobarómetro diz claramente, é um organismo europeu de estudos, que a corrupção cresce assustadoramente por toda a Europa. E é a corrupção financeira que cresce na Europa e por todo o mundo que acaba por ter influência, e de que maneira, na vida das empresas e na vida das famílias. Muitos de nós estão a ter cortes no ordenado, no vencimento, na reforma, noutras coisas, porque há que dar sustentabilidade a bancos e há cortes que às vezes resultam não em cortes diretos, mas também nos aumentos das taxas e das comissões para salvar os bancos. E porquê? Porque está à vista, se o Tomérico não tivesse a Assembleia da República e as comissões parlamentares, foi pôr com alguma visibilidade e desmontar e pôr à vista de todos a ligeireza, a falta de princípios, a falta de responsabilidade com que alguns empresários têm tratado a economia portuguesa. E quando
se trata mal a economia, grandes empresas, isso não é um problema apenas do direito privado. Nós não podemos entender quando uma grande empresa ou um grande banco vai à falência, todos sofremos. E se os bancos e essas empresas têm capitais privados, têm influência pública. Eu sou daqueles que economia privada em primeiro lugar, economia privada em segundo lugar, mas o Estado tem que ser regulador. Mas um regulador a sério. Não é um regulador só para fechar as contas e fechar de cruz os relatórios. Já o disse, há comissões de regulação que não regulam coisa nenhuma. Limitam-se a dizer amém àquilo que se passa. Estou a crer que o nosso partido tem aqui ainda muito a fazer. E espero. Ouvi notícias que me surpreenderam hoje e que infelizmente vêm de um partido à esquerda, muito à esquerda, que são projetos com os quais muitos de nós teremos que estar de acordo naquilo que concerne no combate à corrupção. Corrupção não apenas no favorzinho, mas na grande gestão das finanças, na grande gestão das empresas. E se há coisas em que eu posso aqui hoje afirmar aos meus amigos, é que nós temos um primeiro-ministro sério. Tão sério que não vergou à chantagem ou à pressão sobre aquilo que podia ser a forma de tapar os buracos no BES. Louvo-me, orgulho-me do primeiro-ministro e do governo que tivemos com essa coragem e essa frontalidade de dizer que não ao senhor dono disto tudo. Mas, na minha opinião, não chega. Há que ir mais a fundo, tirar todas as consequências e dotar este país de leis e de meios, tanto para o Ministério Público como para as polícias, para que nós tenhamos confiança que estamos a ser governados com seriedade e, sobretudo, que tenhamos confiança que nenhum ou qualquer empresário ou gestor público pode prejudicar as nossas vidas, porque no final somos nós que temos que pagar. A coesão passa também por aí. É nós sentirmos identificados com o governo, é nós sentirmos identificados com quem tem a responsabilidade máxima de dirigir o país e de regular a economia. Já vou longo. Uma boa tarde, uma boa participação e um bom debate, porque temos, de facto, aqui duas pessoas muito bem informadas. Temos aqui duas pessoas que nos podem tirar muitas dúvidas. E estamos numa reunião partidária, meus caros. Não tenho dúvidas, no Distrito de Leiria, onde nunca perdemos umas eleições para as legislativas. Ainda em 2005, quando o país foi todo varrido pelo Partido Socialista, e vejam bem, por esse senhor, engenheiro Sócrates, o Distrito de Leiria resistiu. Neste momento, as sondagens são claras. O Partido Socialista andará nos 37%. Várias sondagens. Nós estamos nos 30%. É próprio, e conheço a história política de Portugal de há 40 anos, quando a 6 meses, a 9 meses, a oposição tem apenas 37% e já passou o tempo da auréola, do nevoeiro, do António Costa, que veio não sei de onde, como Salvador, como Dom Sebastião, já não passa dos 37%. E daqui para a frente só vai descer. Não tenho dúvidas que este governo governou com muita dificuldade, com muitos problemas, mas também tenho a noção que já sofremos o que tínhamos a sofrer. E que daqui para a frente o governo, por obrigação e não por eleitoralismo, e tanto por obrigação, Sr. Ministro, que até fomos bafejados com a sorte que o governo, prevendo receber qualquer coisa como 29 mil milhões e qualquer coisa de receitas, chegou aos 31, eu acho que os portugueses deviam ser compensados desse excesso de receita. Quando um ministro e quando um presidente da Câmara prevê receber X e por força das circunstâncias recebe mais, é bom que se tenha em conta que esse mais saiu do bolso das pessoas e que não devia ter saído. Pensem nisso. Os portugueses merecem. Meus caros amigos, uma boa tarde, mais uma vez, e uma boa reunião. E vamos ter fé. Não podemos voltar atrás. Portugal caiu em 3
bancas rotas, 1977, 1983, 2011. Até podemos dizer que já estava em bancarrota em 2010. Desde 1892 que Portugal não tinha tido uma bancarrota. Em 40 anos, em 3 governos socialistas, 3 bancas rotas. Não podemos voltar a ter a quarta, porque a quarta bancarrota será o desastre. Se já estamos mal, ficaremos muito pior. Eu espero que os meus amigos pensem bem e daqui para a frente teremos que crescer para ganhar as eleições e vamos vencer as eleições para bem de Portugal.